Bom dia, irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Queridos, feliz Dia dos Pais. Todos os papais hoje estão comemorando, depois vão ter um almoço especial e aí comemorar este dia que é deles. Irmãos, dando continuidade ao que nós estávamos estudando sobre soteriologia, nós estávamos vendo Cristo no processo da salvação e nós começamos por expiação e falamos como era a expiação no Antigo Testamento, qual era o conceito de sacrifício. A expiação se originou na mente de Deus e no propósito de Deus antes da fundação do mundo, e isto foi instituído, a expiação foi instituída na terra. E no Antigo Testamento, a expiação que era feita por um cordeiro que era separado antecipadamente em prol do pecador, que seria perdoado através do sacrifício desse cordeiro. E para hoje, que eu acredito que o tempo dê, vamos falar sobre substituição ou morte vicária. Morte vicária significa no lugar de. Isso quer dizer que Cristo nos substituiu. Ele tomou nosso lugar na cruz do Calvário. Nós e os nossos pecados foram crucificados com Cristo na cruz do Calvário. E ali cumpriu-se toda a ira e toda a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós que éramos separados de Deus, porque somos pecadores, Adão e Eva pecou. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles não poderiam produzir uma humanidade sem pecado. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não pecamos para sermos pecadores, nós somos. Falando em substituição, substituição é o ato judicial de Deus pelo qual Ele pune os pecadores pelos seus pecados, provendo um substituto para esses pecadores, um substituto qualificado, sobre o qual recaiu o pecado e a culpa imputados à humanidade por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Eva e, consequentemente, por causa dos nossos próprios pecados. Um substituto qualificado. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Eu não vou pedir que os irmãos abram a Bíblia para pegar todos os versículos no qual está baseado o estudo, porque senão iríamos levar no mínimo 2 horas. Tá? Mas os irmãos, com paciência em casa, vão checando versículo por versículo.
tá bom? Um substituto deveria possuir, primeiro, ou a perfeita encarnação. Ele deveria ter uma natureza humana completa para poder representar adequadamente a humanidade. Jesus precisava ter uma natureza 100% humana, uma parte da hipostática, né, que é as duas humanidades em uma, a humana e a divina. Tá? Mas ele deveria ter a humanidade completa, deveria ser um ser humano normal. É interessante que nisso nós vemos que Jesus, qualquer ato divino que ele fez, ele nunca o fez em prol de si mesmo. Ele fez em prol do outro, do próximo. Por isso, muitas vezes nós encontramos na Bíblia Jesus dizer: a tua fé te salvou. Perfeita identificação. Deveria ter, esse substituto deveria ter uma profunda identificação com o sofrimento humano. Esse substituto precisaria sentir na pele o que era ser um ser humano. A nossa identificação com Cristo é tão perfeita que somos identificados com Ele na sua morte. Aí vem a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 6, carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Perfeita santidade. Um homem comum, um ser humano normal, comum, não seria um representante bom, ou um bom representante, um representante ideal para a raça humana. O substituto deveria ser santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores. Carta aos Hebreus, capítulo 7, do versículo 23 a 27. Uma pessoa comum, um ser humano mortal comum, não poderia salvar ninguém, pois, como sendo normal e pecador, não se salvaria nem mesmo a si mesmo. Quais são as qualidades que nós temos para nos salvarmos a nós mesmos? Só poderíamos morrer pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento, em Ezequiel, diz: a alma que pecar, essa morrerá. A separação eterna de Deus. Cristo fez o que não podíamos fazer, morrendo por nós como vítima na cruz. Ele morreu por nós, nos substituindo lá na cruz do Calvário. É interessante, quando eu olho para a crucificação de Jesus, eu olho também para a oferta de Abraão.
Lembram da oferta de Abraão? Que Abraão levou Isaque para ser sacrificado, e no momento que ele vai sacrificar Isaque, Deus providencia um cordeiro, um substituto para Abraão. Quando nós morremos em nossos delitos e pecados, Deus providenciou um substituto para nós, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado das pessoas ou do mundo. Quando nós estamos perdidos, Deus aponta para a cruz do Calvário, para o sacrifício de Jesus em substituição da pena que nos cabia. Somente a substituição de nossa vida pela vida dele, Jesus, pode efetuar as mudanças que ele realmente deseja. A velha vida que foi herdada de Adão é defeituosa. Não pode ser consertada, não pode ser arrumada, não tem como tirarmos de nós o fato de sermos pecadores. Isso está impregnado em nossa natureza carnal. Não pode ser consertada, ela pode e irá pecar enquanto estiver ativa. Enquanto nós estivermos nesta carne, neste corpo, a nossa tendência para o pecado é muito grande. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque seja qual for a nossa situação, seja qual for o estado em que estivermos, Ele pagou tudo na cruz do Calvário. Nenhuma qualidade de correção ou supressão poderá mudar sua natureza, a nossa natureza, a natureza do homem, do velho homem, a natureza da velha vida é pecar. Ela precisa, esta vida, ser substituída por alguém que é santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores. As boas novas são que podemos receber e viver uma outra vida, uma vida diferente. Esta vida sempre expressa a natureza divina. A morte vicária, a morte substituta de Cristo Jesus é infinitamente valorosa para o ser humano, já que só ela produz efeitos eternos na vida do homem. Bem, suponhamos que nós morrêssemos por causa dos nossos próprios pecados. Isso não nos dá o direito de vida eterna. Estaríamos completamente separados da glória de Deus.
e isso é, viveríamos eternamente em trevas, longe da luz, longe de Deus, longe da glória e da majestade de Jesus Cristo. É vicária, é em lugar de, porque Jesus é o substituto do homem em sua culpa e punição. E porque a justiça dele, Jesus Cristo, é imputada no homem. A justiça dele é imputada em nós. Por isso, a morte vicária de Jesus também é fundamental no processo da salvação do ser humano, da nossa salvação. E o último tópico é a redenção. Eu vou dar uma definição etimológica e exegética da expressão redenção. A expressão redenção advém do latim redemptio, que significa literalmente ato de resgate. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos redimiu, isto é, Ele nos resgatou do império das trevas, da separação eterna. Ainda de acordo com Howes, espero ter pronunciado certo, que é um dicionário teológico, na página 2407 está escrito: redenção é ato ou efeito de remir, Jesus nos remiu, ato de resgate, Jesus nos resgatou, auxílio ou proteção que livra de situação difícil, isto é, salvação. Existe um outro termo chamado pedute, usado para referir-se à redenção em geral, como está no Salmo 111, versículo 9. A redenção dos pecados, como está em Salmo 130, versículo 7. Ou redenção do exílio, que aconteceu com o povo judeu, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 2. Ambas as expressões significam remir, libertar, resgatar e a própria palavra redenção. Já no Novo Testamento, essas palavras estavam no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra mais comum para redenção é lutroses, usada para indicar o sentido de libertação acerca da nação de Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 68, capítulo 2, versículo 38. B. Acerca da obra redentora de Cristo, que por sua morte trouxe libertação da culpa e do poder do pecado. O pecado nos condena à morte eterna. E Jesus Cristo nos libertou, nos remiu desta culpa e do poder do pecado.
o pecado não tem mais domínio em nossas vidas. Antes de recebermos ou aceitarmos Jesus pela fé e crermos no sacrifício que Ele fez, na expiação, na substituição, nós praticávamos as coisas sem, no mínimo, pensarmos se era certo ou errado. Nós a fazíamos. Por quê? Porque o pecado tinha poder sobre nós. Com Jesus Cristo, o pecado não tem mais esse poder. Nós ainda precisamos ser libertos de uma coisa: da presença do pecado. E isso nós teremos quando Jesus voltar. De uma vez por todas, a presença do pecado será tirada de nossa presença. Bem, a definição bíblica: redenção é o ato de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. É quando, através de um valor pago em dinheiro, colocar aqui entre aspas, adquire-se algo novamente. É o ato de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Jesus pagou o preço. Qual era o preço? Morrer na cruz em nosso lugar. E Ele pagou esse preço. No Novo Testamento, redenção é estritamente uma atividade divina, que é realizada por Jesus Cristo e através dele. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, e Gálatas, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 5. E seu principal significado é o resgate espiritual dos pecadores que estão escravizados no pecado ou pelo pecado. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, e Salmos 49, versículos 6 a 8. E essa libertação do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai. Olha, uma coisa que nós precisamos ter em mente: Jesus não deve nada ao diabo. Jesus nunca pagou nada ao diabo. Ele pagou ao Pai. Eu mereço morrer. Ele me substitui. Ele me redime, porque a justiça do Pai dizia que eu sou condenado, e pelo fato de ser condenado eu mereço o juízo. Qual que é o juízo? Morte eterna. Então, com a sua vida, ele cumpre a justiça do Pai. Por Jesus Cristo, em sua morte na cruz,
como tem as passagens indicando. Dessa forma, a redenção tem um significado triplo, que pode ser pagar o preço do resgate, está em Hebreus, remover o pecador do mercado de escravos, éramos escravos do pecado. Livrar completamente um escravo ou prisioneiro, dando liberdade completa e definitiva. Não era uma liberdade qualquer, não era uma liberdade com restrição, ou prisão domiciliar com tornozeleira. Era uma libertação completa e definitiva. Bem, aí, meus irmãos, para a redenção, nós temos uma atuação tripla do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos passar por isso. A redenção efetuada pelo Pai. A redenção efetuada pelo Pai. Sobre a redenção da humanidade, do ser humano, as Escrituras nos mostram que toda a Trindade esteve envolvida para a sua elaboração, execução e aplicação. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. O Pai teve papel fundamental na redenção da humanidade, como se segue. Ele nos conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu e nos elegeu. Ele nos chamou e nos conformou. Ele nos justificou e nos glorificou. E nos glorificará no futuro. Ele nos enviou seu Filho. E, por fim, Ele é codoador, juntamente com o Filho, da graça e da paz. E aí tem pelo menos umas 10 passagens bíblicas. Vamos lá, que eu tenho 10 minutos. Origem... Nossa, aqui é da expiação. A redenção efetuada pelo Filho. Redenção é um aspecto da morte de Cristo sobre a cruz, e como substituição tem o sentido de assumir a culpa, tem o sentido de pagar essa culpa assumida. Ou seja, a redenção é aplicada no que diz respeito ao pecado e o débito que ele causa, que esse pecado causa, que pode apenas ser pago com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que diz a palavra de Deus. Logo, para que o preço do pecado pudesse ser pago, era necessário o derramamento de sangue de um cordeiro sem mácula, como está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro. A ideia expressa nesse contexto é de prover liberdade através do pagamento de um resgate. Cristo é o Redentor da raça humana.
e a ideia expressa é a de comprar. Ele nos comprou da escravidão do pecado. Como diz a palavra de Deus, porque fostes comprado por preço. Qual foi o preço? A vida de Jesus em nossa redenção. Podemos ver isso na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, no capítulo 7, versículo 23, e também lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que é o sangue do próprio Messias, como está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Assim, por meio do pagamento, o redimido está livre. Assim, por meio do pagamento, o redimido está livre. Isso está escrito lá em Lewis Schaeffer, volume 3, página 99. Libertação do poder da culpa, libertação do poder das trevas, libertação do poder do pecado. Foi isso que o Filho fez. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Às vezes a gente não dá muita importância ao Espírito Santo, né? Mas na obra da redenção, ele teve um papel fundamental, como tentarei passar aos irmãos. Com exceção da segunda e terceira epístola de João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à pessoa e obra do Espírito Santo, onde podemos ler, entre outras coisas, a sua atuação na vida de Cristo. Lembro quando Cristo foi batizado lá no Rio do Jordão por João, eis que a Trindade estava ali. O Espírito Santo em forma corpórea sobre Jesus e o Pai dizendo: este é meu Filho, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. O Novo Testamento descreve diversas atividades do Espírito Santo na experiência humanas e vejamos algumas. Convence o ser humano do pecado. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11. Quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Jesus descreve a obra do Consolador em relação ao mundo, em relação às pessoas, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Todos pecaram, a condenação é certa, e o juízo é aplicado. E Cristo, na redenção, Ele toma sobre si tudo isso. Converser neste texto significa levar ao conhecimento verdades que, de outra maneira, seriam postas em dúvidas ou rejeitadas. Quando o pecador
ouve a palavra de Deus e crê, ele é salvo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 2, capítulo 10, versículo 17. De modo que, em paralelo à palavra da fé, esta operação do Espírito Santo convencendo o pecador do seu real estado diante de Deus, João 16:8. Portanto, esse é o primeiro trabalho na vida do ser humano, convencê-lo de que é pecador. À luz da Bíblia, podemos afirmar que seria impossível ao homem ser salvo sem a ação do Espírito Santo em sua vida. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele regenera o pecador arrependido, ele gera novamente esse pecador. Esse pecador torna-se uma nova criatura. A regeneração é o mesmo que nascer de novo. É o mesmo que nascer do Espírito, como está no Evangelho de João, capítulo 3. Ou seja, o milagre que ocorre na vida de todo aquele que teve um encontro com Jesus Cristo, tornando participante da natureza divina. Esse encontro é fundamental. E é o Espírito Santo que leva ao conhecimento e que faz com que esse ser pecador se torne uma nova criatura. Quem efetua a regeneração é o Espírito Santo, o qual, em certo sentido, funciona como alguém que traz à luz divina o pecador arrependido. Ele traz essa luz a esse pecador arrependido, introduzindo-o no reino de Deus. Agora ele não é mais, digamos, pertencente ao reino das trevas. Ele pertence ao reino de Deus. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual, tornando-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, o que ele era, já passaram. Eis que tudo se fez novo. A regeneração e a entrada do pecador arrependido para uma nova vida em Jesus, como ação do Espírito Santo. Conclusão. Uma aguinha antes. O preço da cruz, que inspira reverente temor, deve levar cada crente a odiar, a abominar o pecado e apegar-se firmemente à retidão. Que o reconhecimento do preço pago na cruz deve levar-nos a abandonar nosso velho modo de vida. A obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor.
isto é, seu próprio sangue derramado na cruz. Sua obra nos garante a salvação, porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Por causa desta entrega de amor, porque Ele se entregou, temos a garantia da vida eterna e, antecipadamente, podemos desfrutar neste mundo dos benefícios dessa salvação. Na salvação efetuada por Jesus Cristo, podemos ver pelo menos 3 atos: a expiação, a substituição e a redenção. Meus irmãos, eu achei interessante, eu não coloquei aqui nenhuma pergunta para nós discutirmos em classe, mas eu achei interessante as perguntas que a Bernadette fez, que ela colocou no grupo. Escolham ali 2 perguntas e discutam essas perguntas na classe. Eu particularmente achei interessante a que ela coloca as 2 perguntas como aplicação, tá? Principalmente aquela que ela diz se nós ainda temos que fazer algum tipo de sacrifício. Que Deus nos abençoe. Amém.